Você gosta de fundos imobiliários? Então no vídeo de hoje eu vou te dar 5 ótimas opções aí de FIIs para você estudar e analisar, colocar aí na sua carteira de investimentos e ganhar bons dividendos, pensando aí na sua renda passiva, na sua aposentadoria, liberdade financeira. Então bora pro vídeo. Olá, meu nome é Neto Pereira, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Dinheiro no Bolso com FIIs e já escreva aqui embaixo nos comentários qual que é o FII que você tem maior exposição aí na sua carteira de investimentos, que eu quero saber. E eu já começo o vídeo com esse fundo imobiliário que vem se destacado bastante, que é o BTLG11, um fundo imobiliário do segmento de logística. No dia que eu estou gravando esse vídeo, sua cotação está em R$ 101,69, seu dividend yield está em 9,03% nos últimos 12 meses, livres de imposto de renda, um dividend yield bem elevado. O seu P sobre BP está em 1,01, ou seja, ele está sendo negociado aqui praticamente no seu preço justo. Liquidez média diária de 9,41 milhões por dia, você não vai ter problemas em negociar esse FII. E ele teve uma valorização aí nos últimos 12 meses de 13,49%. Analisando aqui a sua cotação nos últimos 5 anos, a gente vê que lá em 2019 a sua cotação estava lá por volta dos R$ 65 aproximadamente e veio se valorizando aqui ao longo do tempo. Teve essa queda aqui em 2020, mas veio se valorizando aqui ao longo do tempo, tendo uma valorização ainda maior no ano passado, no começo do ano passado. Se você tivesse investido R$1.000 há 5 anos atrás neste FII, você teria hoje reinvestindo os dividendos R$ 1.523,22. Ele é um fundo do BTG Pactual, de tijolo, do segmento de galpões logísticos, um segmento aí bastante resiliente na Bolsa de Valores. Ele cobra uma taxa de administração de 0,90% sobre o valor de mercado do fundo. Ele tem uma vacância bem tranquila, de 2%, apenas 2%. Lembrando que vacância é a média porcentagem dos espaços vagos dentro de um fundo imobiliário de tijolo. Quanto maior for essa vacância, pior aí para o fundo, porque ele depende da renda dos aluguéis. Ele tem um número expressivo aí de cotistas, 322 mil. O seu valor justo seria R$ 100,15, bem parecido com o valor de mercado. O seu último rendimento, 76 centavos por cota, e o seu valor patrimonial, 4,33 bilhões de reais. Seu dividend yield atual é de 9,03% e o seu dividend yield médio nos últimos 5 anos é de 8,37%. E a gente vê que este FII ele veio aumentando aqui a sua rentabilidade ao longo do tempo e ele não sofreu tanto aqui na sua rentabilidade durante toda a crise sanitária e crise financeira. Fundos imobiliários de logística, eles têm essa característica. O aumento do e-commerce das compras online favorece esses FIIs mesmo em tempos de crise. E isso se reflete aqui no pagamento de dividendos. A gente vê que ele é um FII que paga dividendos aí praticamente estáveis aí na Bolsa de Valores. Lá em 2020, em setembro, ele pagou 33 centavos, mas agora o seu último rendimento, 76 centavos. E o próximo pagamento vai ser aí no dia 24 de maio, também de 76 centavos. Comparando aqui a rentabilidade do BTLG11 em relação ao IFIX, que é um índice oficial dos fundos imobiliários, a gente vê que ele vem superando aqui a rentabilidade do IFIX. 52% contra 35% aí do IFIX. E ele tem vários galpões logísticos, a maioria no estado de São Paulo, 17 naquele estado. Em Minas Gerais e na Bahia, 2 galpões. E no Ceará e Santa Catarina, um ativo em cada estado. Ele tem 42,6% do seu patrimônio em caixa, o que corresponde a 1,8 bilhões de reais. E aqui a gente pode ver a evolução do seu patrimônio líquido. Lá em 2019, seu patrimônio era de R$ 203 mil e agora, 2024, está em 4,3 bilhões de reais. Abrindo aqui o último relatório gerencial referente a março de 2024, a gente vê aqui algumas informações do fundo. Ele já teve 13 subscrições, 13 emissões aí de novas cotas.
O seu prazo é indeterminado, ele é administrado pelo BTG e também gerido pelo BTG. Ele tem um total de 22 imóveis, o prazo médio aí dos contratos é de 4 anos e a sua vacância financeira é de apenas 2%, bem tranquilo também. O FII ele gerou receitas em março de 19,1 milhões de reais e descontando aqui as suas despesas, ele teve um resultado de 18,7 milhões de reais. Ele distribuiu em dividendos 21,6 milhões de reais. O resultado do fundo gerou aí 66 centavos por cota e ele distribuiu em dividendos 76 centavos aí por cota, ou seja, ele matou ali alguns centavos para distribuir aí os seus cotistas. Na sua última subscrição, o FII arrecadou 1,5 bilhão de reais e o patrimônio aí do fundo imobiliário foi para 4,3 bilhões de reais, sendo que esse dinheiro aí da subscrição vai ser para aquisições de novos ativos e também 15 ativos que estão em fase de diligência avançada. Aqui a gente vê que na geografia aqui do fundo imobiliário, 89% aí dos galpões se encontram em São Paulo. São Paulo que é um estado bem importante quando a gente fala de galpões logísticos. Os seus contratos, 90% são reajustados pelo IPCA e 10% pelo IGPM. Os seus inquilinos, 32% aí são do setor de logística, 14% varejo, 17% e-commerce. E o restante está distribuído aí entre papel e celulose, farma, entre outros. Os seus contratos, 68% são contratos típicos e 32% são contratos atípicos. E o perfil aí dos ativos, 93% vem do segmento de logística, 5% industrial e 1% varejo. E aqui a gente consegue ver que a vacância ela vem se mantendo estável aqui ao longo do tempo, desde lá de 2023, desde março do ano passado. Aumentou aqui um pouquinho, mas logo se manteve estável desde setembro de 2023. Nesse mapa a gente consegue ver que grande parte dos galpões se encontra aqui a 30 quilômetros da Grande São Paulo e outros galpões não passam de 60 quilômetros. E aqui são todos os galpões logísticos que esse fundo imobiliário ele investe. E o segundo fundo imobiliário, lembrando que são 5, então fica comigo até o final do vídeo, é o LVBI11. No dia que eu estou gravando esse vídeo, a sua cotação está em R$ 116,48, seu dividend yield está em 8,91%, seu P sobre VP descontado aí para você 0,99%, liquidez média diária de 4,1 milhões por dia e ele teve uma valorização aí nos últimos 12 meses de 20,57%. Analisando sua cotação aqui nos últimos 5 anos, a gente vê que este FII ele se valorizou aqui bastante a partir aqui de 2023, março de 2023. Se você tivesse investido R$1.000 há 5 anos atrás neste FII, você teria hoje, reinvestindo os dividendos, R$ 1.518,84. Ele é um fundo de tijolo também do segmento aí de galpões logísticos. Ele cobra uma taxa de administração de 1,30% ao ano. Ele tem um valor patrimonial por cota de R$ 116,60. Seu último rendimento, 90 centavos por cota. A sua vacância é bem tranquila também, 1,10%. O número de cotistas, 117 mil, quase 118. E o seu valor patrimonial, 1,7 bilhão de reais. Seu dividend yield atual, 8,91%, e o seu dividend yield médio nos últimos 5 anos é de 8,71%, 0,20% ali de diferença. E a gente vê que este FII ele vem entregando aqui rentabilidades bem maiores a partir aqui de 2020. Ele teve essa queda aqui, mas ele se recuperou e vem entregando aqui boas rentabilidades, sendo que seu último rendimento aí, a última rentabilidade foi de 0,78% em abril de 2024. E isso também se reflete aqui no pagamento de dividendos. Ele entregou 31 centavos em outubro de 2020 e agora seu último rendimento
foi de 90 centavos em abril de 2024, dividendos que foram pagos no dia 8 de maio. Comparando aqui a rentabilidade do LVBI11 em relação ao IFIX, ele vem superando aqui também a rentabilidade do IFIX, 51% contra 35% do IFIX. E ele tem 6 imóveis em São Paulo, 2 em Minas Gerais e na Bahia e Paraná, um ativo em cada estado. Ele tem 4,6% do seu patrimônio em caixa, o que dá um pouco mais aí de 79 milhões de reais. E a gente vê também a evolução do seu patrimônio líquido aqui nos últimos 5 anos, como veio aumentando aqui ao longo do tempo, sendo que lá em 2019 ele estava com 775 mil reais em patrimônio e agora ele está com 1,6 bilhão. Abrindo aqui o último relatório gerencial referente a março de 2024, a gente vê que o objetivo aqui do fundo é investir em galpões logísticos. Ele teve seu início lá em 2018, ele é gerido pela VBI e é administrado pelo BTG Pactual. Recentemente, o FII ele teve sua 5ª subscrição e ele arrecadou um montante aí de 219 milhões de reais com a emissão de novas cotas. A gente vê que os dividendos em abril de 2023 estavam em 76 centavos e agora seu último rendimento 90 centavos. O seu dividend yield também veio aumentando aqui ao longo do tempo. Aqui a gente consegue ver a liquidez que também veio aumentando, né, o interesse aí dos cotistas em negociar esse FII e o número de cotistas aqui que também cresceu. Passou de 70 mil lá em abril de 2023 para 117 mil no fechamento aí de março deste ano. A gente vê que o FII ele tem 32 locatários e a sua vacância física e financeira é de 1,1%, bem baixinho. E aqui são todos os galpões logísticos, aqui os 10 galpões que este FII ele investe. A gente vê que a maior concentração dos galpões, 41%, se encontram ali no raio de 30 quilômetros de São Paulo. Aqui a gente pode ver a alocação por segmento aí dos locatários, sendo que o e-commerce representa 26%, seguido aqui de logística 23%. E tem outros aqui segmentos, varejo, bebidas, bens de capital, que fazem parte aqui também da receita deste FII. E aqui são os inquilinos deste FII, sendo que a Scania ela gera aí a maior receita para o FII, 13%. E tem outros inquilinos aqui, Amazon, Ambev, Magazine Luiza, Americanas, etc. 61% dos contratos são típicos e 33% atípicos. E eles são reajustados 42% pelo IGPM e 58% pelo IPCA. Tanto em fevereiro como em março, o FII ele gerou receitas de 12,4 milhões, despesas de 1,6 milhão, um resultado operacional de 10,8 milhões. O resultado financeiro líquido foi de 900 mil e o lucro líquido foi de 9,9 milhões. E ele distribuiu 12,8 milhões de reais em dividendos para os seus cotistas. E o resultado distribuído por cota foi de 90 centavos. Aqui o fundo imobiliário ele faz uma linha do tempo aqui para você acompanhar, bem interessante. E aqui são todos os ativos aqui com fotos, localização, o locatário, bem explicadinho aqui para você. Eu vou deixar o relatório desses 5 FIIs aqui embaixo na descrição do vídeo para você baixar e ler com calma. Já o terceiro fundo imobiliário é o VISC11. No dia que eu estou gravando esse vídeo, a sua cotação está em R$ 121, seu dividend yield 9,39%, bem elevado aí para um FII de tijolo. O seu P sobre VP descontado aí para você 0,95. Liquidez 10,4 milhões por dia. Valorização aí nos últimos 12 meses 15,59%. Analisando aqui a sua cotação nos últimos 5 anos, a gente vê como este FII ele veio se valorizando aqui ao longo do tempo, especialmente aqui de 2023 em diante. Se você tivesse investido R$1.000 há 5 anos atrás neste FII, você teria hoje R$ 1.671,27 reinvestindo os dividendos.
Ele é um fundo da Vinci, de tijolo do segmento de shopping. Ele tem uma vacância tranquila também de 7,4%. Número de cotistas, 332 mil. Seu valor justo seria R$ 127,88 por cota. Seu último rendimento, R$ 1,00 por cota. E o seu valor patrimonial, 3,6 bilhões de reais. Seu dividend yield atual é de 9,39%, porém seu dividend yield médio nos últimos 5 anos é de 7,62%. E a gente vê como ele apanhou aqui durante o fechamento lá dos shopping centers. A gente lembra que durante a crise sanitária, os shopping centers eles foram fechados e isso prejudicou bastante esse segmento. Mas os shoppings eles foram reabertos e agora ele entrega aí uma rentabilidade, entregou 0,83% em abril de 2024, sendo que lá em 2021, em março, ele entregou 0,16%. E os seus dividendos também foram aumentando aqui ao longo do tempo, sendo que o seu último rendimento foi de R$ 1,00 por cota, ele vem mantendo esse valor aqui há um bom tempo, mas lá em março de 2021 foi 18 centavos. E aqui agosto de 2020, 15 centavos. Então a gente vê que não adianta você se desesperar, Você tem que ter uma visão de longo prazo aí quando a gente fala em FIIs, investimentos aí de renda variável. E o último rendimento foi pago agora no dia 15 de maio de 2024. Quando a gente compara o VISC11 em relação ao IFIX nos últimos 5 anos, a gente vê que ele vem superando aqui a rentabilidade do IFIX com bastante folga, 67% contra 35% do IFIX. E este FII ele tem uma lista de imóveis bem diversificada, 6 imóveis em São Paulo, no Rio de Janeiro, 5 ativos no Ceará, 3 shoppings no Paraná, 2 shoppings e no Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Rondônia, Mato Grosso, Santa Catarina, Pernambuco, Espírito Santo, Pará, Minas Gerais e Bahia, um ativo em cada estado. Ele tem 16,77% do seu patrimônio em caixa, o que dá um pouco mais de 618 milhões de reais. Lá em 2019, ele tinha 1,2 bilhão de reais e agora, em 2024, 3,6 bilhões de reais. Abrindo aqui o último relatório gerencial referente a abril de 2024, a gente vê algumas informações aqui do FII, que ele foi criado aqui em 2014, um FII aí que já tem quase 10 anos, completou 10 anos. Ele é destinado aí também para o público em geral, ele é gerido pela Vinci e administrado pela BRL Trust. Ele cobra uma taxa de administração de 1,05% e ele não cobra taxa de performance. Aqui ele informa o seu último rendimento de R$ 1,00 por cota. Ele informa que houve um crescimento aí nas vendas em março de 8,9% e o volume total aí de aquisições foi de 216 milhões de reais. O FII ele gerou quase 21 milhões de reais aqui em abril de 2024 e subtraindo aqui pelas despesas, ele gerou um resultado aí de 18,2 milhões e um rendimento distribuído de 28,8 milhões de reais. E aqui a gente consegue ver nessa linha do tempo que lá em abril de 2023 ele estava pagando 82 centavos e agora terminou abril de 2024 pagando R$1 aí para os seus cotistas. E a projeção é de manter esse R$1 até junho de 2024, podendo chegar até R$1,10 por cota. Aqui a gente consegue ver que grande parte da receita aqui do fundo imobiliário, do lucro operacional, vem do estado de São Paulo, seguido aqui do Rio de Janeiro. E aqui são todos os 29 shoppings que este FII ele investe em 15 estados diferentes. É um FII bastante diversificado.
E aqui no mapa você pode ver que ele tem shoppings em vários estados. E este é o momento que você vai se inscrever aqui no canal Dinheiro no Bolso com FIIs, ativar as notificações, deixar o seu like, porque aqui eu entrego conteúdo de qualidade, como você está vendo, para te ajudar a conquistar tua independência financeira. Então não perca tempo, se inscreva e ative as notificações. O quarto fundo imobiliário é um FII de papel da Kinea KNCR11. No dia que eu estou gravando esse vídeo, sua cotação está em R$ 104,01. Dividend Yield 12,43%. Seu P sobre VP 1,03%. Liquidez média diária de 9,2 milhões por dia. E ele teve uma valorização aí nos últimos 12 meses de 24,37%. Analisando aqui a sua cotação nos últimos 5 anos, a gente vê como esse FII se valorizou aqui ao longo do tempo. Se você tivesse investido R$1.000 há 5 anos atrás, reinvestindo os dividendos, você teria hoje R$ 1.553,08 neste FII. Ele é um fundo da Kinea do Grupo Itaú, um fundo de papel do segmento de títulos e valores mobiliários. Ele cobra uma taxa de administração de 1% ao ano. Ele tem pouco mais aí de 335 mil cotistas. O seu valor justo seria R$ 101,25. Seu último rendimento R$ 1 por cota. E ele tem um valor patrimonial de 5,7 bilhões de reais. Seu dividend yield atual é de 12,43%, porém o seu dividend yield médio nos últimos 5 anos é de 10,39%. E aqui a gente consegue ver que ele entregou uma rentabilidade mais gordinha a partir da elevação da taxa Selic. Fundos imobiliários de papel, eles têm essa característica. Quando a Selic sobe, eles entregam uma rentabilidade maior. Quando a Selic desce, eles entregam uma rentabilidade menor. E agora, com os cortes aí da Selic, ele já começa a entregar uma rentabilidade menor. Mas nem por isso deixa de ser um excelente FII. E isso, é claro, também impacta no pagamento de dividendos. A gente vê que ele vinha entregando dividendos mais gordinhos, porém com os cortes aí da taxa de juros, ele já começa a entregar dividendos menores aí para os seus cotistas. Sendo que ele entregou aí R$ 1,30 lá em agosto de 2022 e agora seu último rendimento foi de R$1 por cota, valor que foi pago no dia 14 de maio. Comparando aqui a rentabilidade dele em relação ao IFIX, a gente vê que ele vem superando a rentabilidade do IFIX, 55% contra 35% do IFIX, isso nos últimos 5 anos. Ele tem 0,89% do seu patrimônio em caixa, o que corresponde a pouco mais de 51 milhões de reais. Aqui a gente consegue ver a evolução do seu patrimônio líquido, que veio aumentando ao longo do tempo. Lá em 2019 estava 4,1 bilhões de reais, né? Bem alto já, e agora está em 5,7 bilhões de reais. Ele é um fundo imobiliário que ele investe em CRIs, né? CRIs mais seguros aí de se investir, por isso ele é um FII high grade. Ele é um FII bem antigo, foi criado lá em 2012, ele cobra uma taxa de administração de 1,08%, mas não cobra a taxa de performance, o que é um ponto bem positivo aí também. A alocação aí em CRIs corresponde a 104,1% do seu patrimônio líquido. Esses CRIs, 97,4% estão indexados ao CDI, ao IPCA 0,5%, e a Selic 2,1%. Então a gente entende aqui claramente por que ele tem entregado aí uma rentabilidade menor com os cortes da Selic. O CDI ele tem uma rentabilidade muito próxima da taxa Selic. Quando a taxa Selic sobe, o CDI ele sobe junto. Quando a taxa Selic desce, o CDI ele desce junto. A alocação aqui por setor, 55,9% corresponde ao segmento de escritórios, 23,2% shopping e o restante está dividido em residencial, logístico e outros aqui 1,7%. Em abril, as receitas com os CRIs foram de 61,1 milhões de reais. As receitas com LCIs, 1,4 milhões de reais. As despesas aí do fundo, 5,6 milhões de reais.
Isso gerou um resultado aí líquido de 57,5 milhões de reais e ele distribuiu 57 milhões de reais aí para os seus cotistas. Um resultado por cota de R$1 e uma distribuição também de R$1 por cota. A reserva acumulada e não distribuída em abril foi de 40 centavos por cota. Aqui a gente consegue ver que em maio do ano passado ele distribuiu R$1,24 para os seus cotistas e agora em abril R$1 para os seus cotistas. A rentabilidade aí mensal do fundo em maio de 2023 foi de 1,21% e agora fechou abril a 0,98%. E aqui são todos os CRIs que esse fundo imobiliário ele investe. Ele tem uma carteira aqui bem diversificada em CRIs, né, o que é muito bom porque dilui o risco. E aqui a gente consegue ver que a exposição aqui em cada CRI não passa aqui de 5,9%. A partir daqui vai diminuindo aqui a exposição, 5%, 4,5%, 4%. Isso é bom porque se houver alguma inadimplência por parte desses CRIs, o risco aqui não vai ser tão grande assim. Já o último FII, porém não menos importante, é o KNRI11. No dia que eu estou gravando esse vídeo, sua cotação está em R$ 160,15, seu dividend yield 7,7%, P sobre VP 1,01, ou seja, ele está 1% acima do seu preço justo. Liquidez média diária de 4 milhões por dia e ele teve uma valorização aí nos últimos 12 meses de 12,63%. Analisando aqui a cotação nos últimos 5 anos, a gente vê que ele sofreu aqui uma valorização bem expressiva a partir aqui do ano passado, começo do ano passado. Se você tivesse investido R$1.000 há 5 anos atrás neste FII, você teria hoje R$ 1.455,91 reinvestindo os dividendos. Ele também é um fundo imobiliário da Kinea, de tijolo, porém do segmento híbrido, ou seja, ele investe tanto em galpões logísticos como lajes corporativas. Ele tem uma vacância bem controlada de 2,57%, uma taxa de administração de 1,25%, pouco mais de 267 mil cotistas, seu valor patrimonial por cota R$ 158,86, seu valor patrimonial 4,22 bilhões de reais e o seu último rendimento foi de R$1 por cota. Seu dividend yield atual é de 7,7%, porém o seu dividend yield médio nos últimos 5 anos é de 7,18%. E aqui a gente consegue ver que ele vem entregando aqui uma rentabilidade até bem linear aqui ao longo do tempo e veio aumentando aqui essa rentabilidade, sendo que lá em 2020 ele estava oferecendo 0,38% de rentabilidade em junho e agora ele entregou aí 0,61% em abril. E a gente vê que os dividendos desse FII são mais estáveis também e foram crescendo aí ao longo do tempo. E o seu último pagamento foi no dia 15 de maio, R$1 por cota. Comparando aí a rentabilidade do KNRI11 em relação ao IFIX, a gente vê que ele vem superando aqui a rentabilidade do IFIX, 45,5% aí do fundo contra 35% do IFIX. E ele tem 14 imóveis em São Paulo, 4 no Rio de Janeiro e 2 em Minas Gerais. Ele tem em caixa 0,88% do seu patrimônio, o que dá um pouco mais aí de 33 milhões de reais. E aqui a gente consegue ver que desde 2019 o seu patrimônio líquido ele veio aumentando, porém não teve aqui uma grande evolução aqui expressiva desde 2021, por exemplo. Abrindo aqui o último relatório gerencial deste FII referente a abril de 2024, a gente vê que o objetivo aqui do fundo é investir em galpões logísticos e também prédios corporativos. A gente vê que ele terminou aí abril com uma vacância física de 2,57% e uma vacância financeira de 8,04%. Ele é um fundo também bem antigo, que foi criado em 2010 e ele não cobra taxa de performance.
Ele já fez 7 subscrições aí ao longo do tempo, sendo que a última foi em 2021. 64% aí das suas receitas vem do estado de São Paulo, 16,5% de Minas Gerais e 18,7% do Rio de Janeiro. Os seus contratos, 52,4% são atípicos, ou seja, contratos de longo prazo, e 47,5% contratos típicos. Suas receitas, 52,9% vem do segmento logístico e escritório, 47%. E os seus contratos, 68,5% são reajustados pelo IPCA e pelo IGPM, 31,4%. E a duração média aí dos contratos do fundo é de 9,7 anos. E o fundo imobiliário, ele possui mais de 95 inquilinos aí na sua carteira, o que dá uma segurança maior aí para o FII. E olha só que interessante, apesar de ele ter mais ativos corporativos do que logísticos, né, 12 edifícios aí corporativos contra 8 galpões logísticos, né, a maior parte da receita vem dos galpões. E aqui nesse mapa você pode ver aí todos os edifícios e também os galpões logísticos que este fundo imobiliário investe. E aqui tem mais detalhado aqui para você, com foto, localização, vacância, quem são os locatários, bem detalhado aqui para você. Em abril de 2024, o FII ele teve um resultado mensal de 25,6 milhões de reais e ele distribuiu 24,7 milhões de reais aí para os seus cotistas. O resultado gerado foi de 97 centavos e a distribuição foi de 93 centavos. Ou seja, o FII teve uma reserva aí de 3 centavos por cota. Então esses foram os 5 fundos imobiliários aí para você estudar, analisar e pensar em colocar aí na sua carteira de investimentos para ganhar bons dividendos. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, não se esqueça de se inscrever aqui no canal Dinheiro no Bolso com FII se você ainda não é inscrito, ativar as notificações e se você quiser ter uma consultoria financeira comigo, desde sair das dívidas até os investimentos, eu vou deixar o meu contato aqui embaixo na descrição do vídeo. E eu vou deixar aqui no final esse vídeo dos 5 fundos imobiliários aí de shopping, os melhores, qual que é o melhor. Tenha muito sucesso e até o próximo vídeo.